Bom dia, amigos, bom dia, amigas, caríssimos e caríssima. Iniciamos hoje, domingo da vocação laical, domingo da vocação do catequista, para ser mais sincero. A gente tem a liturgia de hoje. Meu nome é Daniel Nonato. Não estou falando em nome de nenhum grupo religioso, nenhuma instituição, nenhuma pastoral. Esse canal é um canal particular. Você que está aí se inscrevendo no nosso canal, seja bem-vindo. Muito obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna, por nos ajudar a produzir, por nos ajudar a continuar caminhando. Rumo aos 3.000 inscritos, estamos aí com 2.975 ou 65, agora não estou lembrando direito. Mas já agradeço já, durante a semana, a todos vocês que se inscreveram, todos vocês que estão aí contribuindo com o nosso canal, dando o seu like, fazendo o seu comentário, nos ajudando a continuar, nos animando a produzir. Lembrando a todos e a todas que a liturgia de hoje, dia domingo do catequista, também a gente sabe que é o 21º domingo do tempo comum, Isaías capítulo 22, versículos 19 ao 23, e o salmo é o salmo 137, entre parênteses 138, já falamos sobre isso uma vez, por que entre parênteses, por que a tradução é diferente. E a segunda leitura, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, E também você pode simplesmente pegar a leitura aqui, nesse lugar aqui você vai ver a leitura que a gente vai colocar aqui para vocês ficarem curtindo com a gente. E o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Primeiro, que a gente, quando entra nesse evangelho, esse evangelho é lido pelo menos umas 3 vezes no ano, A gente lê no dia da Cátedra de Pedro, lemos também no dia do Papa, no dia de São Pedro, e hoje, nesse domingo, vamos ler de novo. E um domingo que até veio a calhar essa leitura, porque estamos celebrando o dia do catequista. Então, para nós catequistas, porque somos todos catequistas, é uma obrigação a gente trazer para o nosso campo, para o nosso meio, essa reflexão. O que é de fato ser um catequista? Primeiro, a gente olha para esse evangelho, que o centro da reflexão de hoje é a pergunta que todo mundo sempre faz nessa leitura, quem é Jesus? O catequista é aquele que traz para a comunidade a resposta de quem é Jesus. Então, o tema que nós estamos entrando hoje com essa leitura, o Evangelho nos convida como discípulos a aderir a Jesus, a acolher e fazer a profissão de fé. Essa é assim que nasce e assim que iniciamos as comunidades, a partir da adesão do discípulo a Jesus. E ser discípulo envolve deixar a mão de Deus agir. O interessante é que todos nós que estamos na igreja, todos nós que somos membros da igreja, um dia fomos catequizandos. Até o Papa Francisco passou pela catequese, Você não adianta você escapar dessa. Eu, particularmente, cito aqui 2 catequistas que eu tive, com muito carinho, com muita satisfação em saber que eles existem, que eles existiram na minha história de vida, tio Júlio e também Dona Erotides. Tio Júlio não tinha uma graduação, não tinha um mestrado, não tinha um doutorado, mas tinha uma forma de nos falar de Jesus que só ele tinha. Tinha um jeito dele próprio. Mesma coisa a tia Erotides. A tia Erotides, a Dona Erotides, ela tinha um carinho com a gente, nós adolescentes, nós jovens, que a gente não dá para entender. E nós hoje estamos aqui na igreja, ainda na igreja católica, graças a essas 2 colunas que eu conheci na minha história de vida. Então, olhar para os catequistas, falar de catequista, é lembrar daquela pessoa, não que nos ensinou a rezar Ave Maria, o Pai Nosso, que a minha primeira grande catequista chama-se Mamacilda, minha mãe. Minha primeira catequista foi minha mãe. E aí a gente não vai negar nunca isso. A primeira catequista que nós conhecemos em nossas vidas é os nossos pais, com seus modelos, com seus exemplos. E a gente vai olhando a liturgia de hoje também, com esse evangelho, que nos faz, tipo assim, nos faz pensar se de fato a nossa adesão a Jesus, nesse tempo em que tem tantos Jesus por aí, tem tantos Jesus, a Jesus que faz milagres somente, que não cobra nenhum tipo de adesão, ainda mais
durante a semana que nós tivemos todo um caminhar, né? Desde a segunda-feira, quando o jovem chega até Jesus e pergunta: bom, mestre, o que eu tenho que fazer para ser perfeito? E depois, né, você vai encontrar lá Jesus nos orientando, falando que o rico não entra no reino dos céus, a não ser que ele se converta de fato. E até o evangelho do dia de ontem, quando nós meditamos sobre a adesão ao Deus da vida. Nós, quando queremos meditar esse evangelho, a gente tem vários tópicos que geralmente são abordados, e a gente vai tentar abordar sempre com muito carinho e meditando sempre, se interrogando naquilo que nós já falamos aqui. Você vai encontrar vários evangelhos em que nós fizemos essa reflexão. A gente sempre tem que ter a situação. Eu volto a dizer o que eu disse para o meu amigo no carro esses dias. Toda vez que vamos ler um texto, temos que ver o contexto e o pretexto. Primeiro, também tem a questão geográfica, né? Jesus estava na Galileia, perto do Rio Jordão. Alguém fala Cesareia de Filipe, o evangelista fala isso. Ou seja, é uma cidade que tem sobre o comando dela, né, que fundador Herodes Filipe, ou também conhecido como filho de Herodes o Grande. A gente vê claramente que esse episódio nos é proposto um lugar central, num local onde, de fato, nós vamos ter que entender esse mistério. O ministério de Jesus, durante essa semana, nós passamos por aí, por exemplo, na sexta-feira, Jesus falou para tomar cuidado com aqueles que são religiosos, que ficam amarrando grandes pesos nas costas do povo. Às vezes, a gente conhece algumas histórias e não podemos contar por questão de ética, até para preservar as pessoas que nos contaram e pessoas que viveram com a gente essa história também, em que alguns religiosos, independente da igreja, se é católica ou evangélica, exigem, por exemplo, uma certa igreja que eu fui, eu posso contar essa, eu posso, que exigiu que cada um botasse lá no cofre, no espaço, lá na oferta, tudo que tinha no bolso. E alguém foi lá e colocou tudo que tinha no bolso. Esse Jesus da teologia da prosperidade, esse Jesus de uma teologia onde a gente vê claramente que há, né, uma necessidade de se mostrar um Jesus do poder. Um Jesus que é apenas aquele que te oferece algo sempre. Como diz, a gente aprende isso aí por aí, oferece jujuba. A gente, ontem, meditando, durante o dia, recebemos um texto, e um texto interessante, porque hoje nós falamos da fundação da igreja, a igreja católica, os padres, os bispos, os catequistas, sempre quando perguntam quem fundou a igreja católica, os fundamentalistas católicos, eu particularmente não uso mais esse texto tanto assim, pegam esse texto, tá aqui, Jesus fundou a igreja católica sobre a pedra que é Pedro. Nós sabemos claramente que Jesus traz para nós uma opção, uma forma de viver, uma forma coerente, uma forma autêntica. E a gente, às vezes, reduz Jesus a apenas um mero fundador de igreja. Jesus, ele não veio tampouco fundar uma igreja, ele veio para dar um sentido novo à humanidade. Então, essa pergunta de Jesus a Pedro, a resposta de Pedro, ela nasce sempre da realidade que estamos vivendo. E nós, quando falamos de igreja, aí eu lembro do texto de ontem que eu li, cuidado com os donos de igreja. E aí eu, lendo o texto, e geralmente apontando para algumas situações de vida e perguntando, será que não sou eu o dono de igreja? Será que não somos nós os donos dos grupos e pastorais? Eu lembro do Papa Francisco denunciando para a gente algumas doenças que nós sofremos. A gente tem um outro texto, um outro meme, né, uma figura que eu recebi, em que a pessoa fala, cuidado com os religiosos e quem é cristão. Ser religioso é você ir à igreja. Ser cristão é aderir ao projeto de Jesus. Tem uma frase de um cidadão, de um bispo,
atribuída a Dom Helder Câmara. Nós somos católicos com vontade de sermos cristãos, com disposição para ser cristão. Talvez a gente não perceba o grau que é fazer parte da igreja. Fazer parte da igreja, independente do ministério que possamos ocupar, nesse mês de agosto, que é o mês vocacional. Começamos no primeiro domingo lá com a vocação do presbítero, a vocação dos ministros ordenados. O segundo domingo, a vocação dos pais, das mães, a vocação da família. E o terceiro domingo, a vocação dos religiosos, dos consagrados. E hoje, o quarto domingo, refletindo de forma especial a vocação do leigo, e aqui de forma muito assim radical, a vocação do catequista. E nós temos um texto que nos faz refletir sobre, de fato, quem é o Jesus que nós estamos entregando aos nossos jovens, adolescentes e crianças. Jesus traz para nós uma realidade de ser filho de Deus, mas não um filho para ficar assistindo. E nós, particularmente, temos algumas vezes, eu particularmente no meu atual trabalho, daqui a pouco eu vou estar saindo para o trabalho, esse vídeo vai entrar agora às 6h30 com vocês, e eu já estou iniciando meu trabalho, então hoje é gravado. Semana passada fizemos ao vivo, e a gente para refletir em nosso trabalho às vezes, como que nós estamos entregando, levando esse Jesus para o outro. Durante a semana nós fizemos nossos 10 minutos de reflexão, sempre olhando para a realidade e sempre meditando, sempre olhando para o contexto. E a gente, quando fala em nossa prática de vida, e eu lembro da carta apostólica do Papa Francisco, quando fala do ministério do catequista, e a gente, quando fala desse ministério, a gente está dizendo que a igreja é ministerial. Embora muitos católicos, muitos cristãos católicos querem resgatar uma igreja lá de Trento, uma igreja onde tem uma divisão grande, onde o presbítero, o padre, o bispo é uma casta à parte. E aí nós aprendemos lá na catequese, na curso de teologia, o famoso clericarismo, que muitos gostam de ostentar. O evangelho que nós queremos apresentar, como catequistas que somos, é o evangelho que envolve apresentar um Jesus real. Eu lembro até hoje, quando eu fui catequista de adolescente, eu não fui um grande catequista, e não sou, essa é a verdade, mas um dos encontros mais interessantes que eu gostava de trabalhar com as crianças, os adolescentes, era o encontro onde aparecia Jesus descansando no barco, quando ele manda a tempestade calar. Também um outro texto que eu botava, quando ele pedia água à mulher samaritana, sinal que ele tinha sede. Outro texto que eu apresentava é quando ele multiplicava os pães, sinal que ele tinha fome. E outro texto que eu gostava de apresentar também é o texto do casamento, sinal que Jesus ia em festas. Então a pergunta de Pedro hoje, nesse texto de Mateus 16, 13 a 20, traz para nós uma reflexão profunda de quem de fato nós estamos sendo. Quem nós estamos sendo em nossa prática pastoral. A gente é catequista apenas para poder carregar um título. A gente é catequista porque a gente acredita de fato no mistério que nós presidimos em nossos encontros de catequese. E ainda, olhando claramente para o final do capítulo, do versículo de hoje, versículo 20, ele diz, Jesus ordena que o discípulo não dissesse a ninguém que ele era o Messias.
Jesus nunca trabalhou para receber like. Ele nunca trabalhou para ter seguidores, multidões e multidões. As coisas aconteciam. As coisas acontecem. A boa nova do reino, em que eu e você devemos pregar, não tem que ser uma pregação profissionalizada. Por exemplo, esses dias nós estávamos assistindo alguns debates. Alguém falou assim, você não para de assistir televisão nessa parte de política? Não, não para. A gente observava com um certo deputado que é pastor, que faz questão de ostentar que é pastor, faz questão de dizer, olha, eu sou pastor. Se percebe também entre os presbíteros da Igreja Católica, alguns, não, me chamem de fulano, me chamem de senhor. Alguns exigem um tratamento. Eu lembro do evangelho de sexta-feira, quando Jesus colocou para eles, olha, cuidado, eles gostam de ser chamados pelo nome, serem saudados em praça pública. O evangelho que nós devemos seguir, o evangelho onde Jesus nos apresenta tudo na simplicidade, tudo dentro daquilo que ele viveu, para que nós possamos viver também. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos lendo, o evangelho que nós estamos meditando, ele traz para nós uma única certeza: que Jesus é Deus. Que de fato ele entregou e ele se entregará por amor, e um amor imensurável. E nós, catequistas, nós leigos vocacionados à Boa Nova, eu falava outro dia com um padre por telefone, um padre amigo nosso, ele ligou para saber como é que eu estava. Eu tenho muito carinho com alguns padres que ligam, que me procuram, que são amigos de verdade, que são irmãos na caminhada, que são padres para ser verdadeiros pastores. E aí eu falava, olha, o perigo que nós temos é nos tornarmos automatizados. A máquina que tem que parafusar e trabalha ali 24 horas parafusando. A máquina que tem que montar um móvel, uma madeira, cortar, e faz aquilo 24 horas e não para ele tanto faz como tanto fez. Os seres humanos têm um dom. Para nós, catequistas, por exemplo, alguns jovens que eu trabalhei na catequese hoje estão aí na comunidade atuando. Eu vejo aquele jovem falando. Para nós é uma alegria muito grande, porque nós sabemos que nós temos parcela de culpa, e é uma culpa positiva naquele caso ali. Quando nós observamos os nossos filhos caminhando por outros caminhos que não são os caminhos que nós queremos que caminhem, como aquilo dói na gente também. Por isso, a Semana da Família, a vocação familiar. E nós caminhamos numa igreja, e aquilo que nós aprendemos lá na palestra sobre igreja, eu lembro aí, a primeira palestra sobre igreja eu tive lá em 90 e alguma coisa, não vou dizer 90 e mais alguma coisa, porque aí já escolhe de 99 até 91, até 90, aí você vai escolher para mim, onde uma das primeiras coisas que eu aprendi, que igreja é eclesia, e eclesia quer dizer assembleia. Depois, numa outra palestra, numa outra catequese que eu participei, e aqui eu tiro o chapéu para um grande catequista chamado Padre Zezinho. O Padre Zezinho, um catequista de 80 e poucos anos, ele é padre, mas ele faz questão de levantar a mão e dizer, eu sou catequista. E ser catequista envolve você ter esses momentos assim que você vai lembrar. Quando eu aprendi que paroquia quer dizer paroquia, quer dizer assembleia dos não eleitos, assembleia dos excluídos, assembleia dos não cidadãos. A gente, quando vai olhando
toda essa realidade e vai vendo que essas coisas pequenas, ditas lá na época que nós estávamos começando na comunidade eclesial, até hoje elas são lembradas e às vezes são confirmadas. Quando fomos fazer a catequese sobre os santos e vamos ver que tem santo, e aí eu falo santos, e é aquilo que eu lembro também de outra catequese, quando fala o Padre Zezinho falando isso numa catequese que ele estava dando num certo programa de rádio, e os catequistas do rádio, hoje da internet também, os bons catequistas, quando... E aqui eu não deixo de ser também um catequista, graças a Deus. O catequista dizendo que a gente tem que entender que nós temos santos. Que nós temos uma história. E essa história é para ser celebrada. Quando lembramos de um São Paulo Apóstolos, lembramos dele porque ele lembrou de Cristo. Aí eu lembro de Dom Luciano também, o bispo emérito de Nova Iguaçu, quando ele diz que só é santo, declarado santo porque viveu a santidade quando estava conosco. E aí eu lembro se os evangélicos, protestantes, aqueles de outros grupos religiosos cristãos não reconhecem os seus santos, vamos celebrá-los. Vamos celebrá-los no dia de todos os santos, pois ali nós celebramos todos os santos, até mesmo os santos protestantes. Alguém vai dizer, fundamentalista, não tem santo? Tem! Lógico que tem. O evangelho que nós seguimos, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós meditamos, envolve reconhecer o Cristo, e reconhecer o Cristo na figura do outro, reconhecer o Cristo na pessoa do excluído, do lascado. E aí eu lembro de Gandhi, São Oscar Romero, que diz de que adianta você ir na missa ao domingo e ver semanas injustas? O que adianta você que coordena a comunidade e você promove a exclusão para você, aquele fiel que não vai mais, que alguns padres, né, que gostam disso também, alguns pastores que adoram isso, não, vamos excluir. Discordou da minha linha teológica, vamos botar para fora. E não é assim que funciona. Não é assim que nós temos que trabalhar a evangelização. A igreja de Jesus não existe apenas para si, para ficar olhando para o céu, para ficar buscando. E aí eu lembrava da conversa com outro padre amigo, que dizia, olha, se a nossa fé não apontar para a realidade, essa fé é estéril. Se a nossa fé ficar só olhando para dentro da Bíblia e não olhar para a vida, e a vida do jeito que ela é, nossa fé é vazia. E aí eu lembro de São Tiago, né? Fé e obra. Seguir o Messias, o Filho de Deus, seguir Jesus, envolve testemunho. Não testemunho que alguns gostam. E eu falo isso como cursilista, desculpe. Eu fico ouvindo alguns, tem que dar testemunho. Não, testemunho seu não precisa de palavras. Testemunhar Jesus é viver com retidão. Eu ouvia de um amigo dizer, eu sou fiel à minha esposa. Grandes coisas, obrigação sua. Eu vou na missa domingo. Grandes coisas, obrigação sua. Eu resto todo dia. Grandes coisas, obrigação sua. Aí eu lembro de Dom Luciano Bergamin, quando a gente chegava da missão, nos domingos à noite, quando chegávamos cansados, ele dizia, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. E eu vou parando por aqui, agradecendo a você pela sua presença, obrigado a você que me ouviu até aqui. Se você concorda comigo, deixe o seu like. Se não concorda, deixe o seu like, seu dislike. A sua opinião, a sua presença em nosso canal é muito importante para que possamos continuar produzindo. Fico feliz em tê-los comigo. Fico satisfeito em poder estar com vocês todo domingo. Hoje, agora às 3 horas da manhã com vocês. Daqui a pouco estou indo para o trabalho, 4 horas da manhã. Infelizmente, o meu carro quebrou, então quem puder ajudar, vou deixar aqui meu Pix, vou deixar aqui embaixo. O Pix, para quem quiser ajudar. Algumas contas vêm e a gente não consegue cumprir. Fique com Deus. Parabéns, catequistas. Obrigado a vocês, meus catequistas. É obrigação nossa hoje, com todo respeito, para quem tem uns catequistas que moram no céu, rezar por eles. Para quem tem um catequista vivo ainda, vai lá dar um presente para ele, dar um abraço nele, pois ele que te ensinou e te ensina até hoje, se ele estiver com você. Obrigado a você pela presença. Feliz domingo. Eu sou
Daniel Nonato. E quem puder dar o Pix aí, ó, tá aqui, ó, para ajudar a gente a produzir, continuar esse canal aqui na missão.